em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luciano de Oliveira. Eu chego agora para conversar com o professor Paulo Bacelar sobre dúvidas na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luciano. Bom dia, nossos queridos amigos, ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre direito previdenciário, respondendo a pergunta dos nossos ouvintes. Vamos lá, professor Paulo Bacelar. A pergunta vem de longe, mas a resposta interessa a muitos cearenses, a muitos brasileiros. Francisca Cardoso está no Maranhão e diz o seguinte: quem recebe o BPC há mais de 10 anos e hoje está com 70 anos de idade, vai passar pelo pente fino do INSS? Olha, Luciano, o BPC ele é um benefício que deve ser, por lei, revisto a cada 2 anos. E o pente fino é uma ação que o INSS faz periodicamente para fazer a revisão desses benefícios. Então, caso ela tenha que fazer essa revisão, o INSS irá convocar. Então, por enquanto, ela não deve fazer nada e ela deve ficar atenta a cada vez que o INSS for fazer essas revisões, ficar atenta a ser chamada, a ser convocada através de carta. Professor Paulo Bacelar, quem tem, por exemplo, idade nessa faixa etária aqui da nossa ouvinte Francisca Cardoso e tem aposentadoria por invalidez ou aposentadoria rural, pode ser chamado também para as revisões pela operação pente fino do INSS? Olha, a única forma de não fazer a operação pente fino, não passar por ela, uma revisão, é quando a pessoa está aposentada por invalidez e tem mais de 60 anos de idade. Aí é a única vez que não pode mais fazer perícia médica. Mas o BPC não entra nisso porque não é só a questão de perícia médica, tem que também analisar a questão da renda familiar per capita, se não foi alterada. Então, para a BPC não existe essa limitação de idade. Se você tem dúvida nessa área da Previdência Social, o Jornal Alerta Geral tem uma linha direta. O nosso WhatsApp 085 99273 4353. Mande a sua mensagem e diga em que cidade você se encontra, como faz a Paula Santos em Juazeiro do Norte. Recebo pensão por morte há 6 anos e surgiu um filho do meu ex-companheiro que hoje está com 17 anos de idade. Eu vou dividir a pensão com esse filho do meu ex-companheiro? Sim, se ele vier a óbito, os filhos menores de 21 anos terão direito à pensão por morte, independentemente se é filho do primeiro casamento, do segundo, filho fora do casamento, qualquer filho tem direito à pensão, caso o pai venha a falecer, mas o filho recebe até os 21 anos de idade. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho para a partilha dessa pensão? Cada dependente deve pedir o seu benefício diretamente no INSS. Então ela vai, caso ele após o falecimento, é que eles se habilitam como dependentes. Então a esposa, a companheira e os filhos menores de 18 anos de idade, eles podem pedir, caso seja da mesma família, pedir um benefício, um único benefício. Por exemplo, a mãe, a esposa com um filho de 16 anos, ela vai pedir o benefício junto com o filho, porque tem 16 anos. Se tiver um filho de outro casamento, que tenha 17 anos, 16 anos, ele pede a sua parte separadamente. Cada um pede a sua parte separadamente. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre pensão alimentícias, pensão por morte, melhor dizendo, Edênia Campos, em Canindé. Quem tem pensão por morte na área rural, hoje está com 28 anos de idade, vai perder o benefício? Até 21 anos de idade. Se é filho,
a pensão é devida até 21 anos de idade. Se a pessoa é filho e já tem 28 anos, não era para estar recebendo mais a pensão. Nesse caso, eu entendi a pergunta, professor Paulo Bacelar, como herdeira de uma pensão por morte, porque nós tivemos mudanças nas normas sobre a pensão por morte com a reforma previdenciária de 2019. Então, nesse caso, essas mulheres, nesse caso, a mulher que recebe a pensão por morte, a dúvida dela é sobre até quando ela vai receber, em termos de idade, a pensão. Então não é filho, né? Não é filho. É companheiro. É companheiro, exatamente, cônjuge. Com 28 anos de idade, ela tem direito a receber a pensão por um período. Se não me engano, Luziano, aí tem que ver a tabelinha. E é verdade, Luziano, essa tabela não é da reforma da Previdência, é da lei 13.135, que é de 2015. Então, a mulher que tiver teu marido faleceu, o esposo faleceu, dependendo da idade dela, ela vai ter direito a um período, recebendo um benefício por um período. É a lei 13.135 de 2015. Não é pela reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência, ela apenas mudou o cálculo da concessão da pensão, mas a questão da idade, ela já vem desde 2015, que a gente chama de reforma da Previdência por lei, né? Porque não foi uma emenda constitucional em 2015, foi uma lei que alterou, mas é como a gente chama de uma mini reforma, então alterou bastante aí já a questão da pensão por morte. Então, lembrar que com base nessa lei, os dados me chegam agora, professor Paulo Bacelar, quem tem menos de 22 anos de idade recebe a pensão por morte por 3 anos, entre 22 e 27 anos, 6 anos, entre 28 anos e 30 anos, 10 anos, é o caso da EDEN. E quanto à reforma previdenciária, aí vem outra informação também importante para você, ouvinte internauta. De acordo com a Constituição Federal, o valor da pensão é de 50% da aposentadoria, mais 10% para cada dependente, limitado a 100%. Pela reforma previdenciária. Com base nessa estimativa, o cônjuge sem dependentes recebe, por exemplo, 60% do benefício do titular. Se são 3 dependentes, o valor bate nos 80%. E assim até chegar aos 100%. Ou seja, do ponto de vista de percentual, essa definição está na reforma previdenciária. E do ponto de vista do tempo, está nessa lei 13.135. E essa tabela, Luziano, ela pode ser alterada de acordo com o IBGE, pela estimativa de sobrevida. Então, essa tabela que foi criada em 2015, já foi alterada em 2020. Ou seja, essas faixas aumentaram já em um ano. Então, a mulher que tinha direito à pensão vitalícia aos 44 anos de idade, hoje ela só vai ter pensão vitalícia se tiver 45 anos de idade ou mais. Então, 45 anos de idade e um dia para ter direito à pensão vitalícia. Então, a partir dos 45, a pensão da esposa já é vitalícia, mas os filhos continuaram a receber a pensão até os 21 anos de idade. Você já falou sobre esses valores da pensão, né, com base na reforma previdenciária, mas eu quero ouvir a resposta para a Rafaela Pereira, em Aracati, que diz o seguinte: é verdade, professor Paulo Bacelar, que hoje a pensão por morte não tem o valor integral, ou seja, equivalente ao valor do salário que o meu marido recebia? Exato. Se a pessoa que falece não era aposentado ainda, vai se fazer um cálculo para saber quanto ele teria direito se fosse aposentado na data do óbito. Então é aquela regra, Luziano, até 15 anos de contribuição, 60% da média, passando de 15 anos, 1%, 2% a cada ano que passe dos 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Se o homem começou a contribuir a partir de 2019, até 20 anos, 60% e 2% para cada ano que passe de 2019. E aí vai fazer aquela média e vai aplicar essa regra, 60% mais 2% para cada ano que ultrapasse os 15 anos. E aí depois que fizer a média, fizer o valor da aposentadoria que ele teria direito, aí entra a questão da cota da pensão, que seria 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente. Então, na verdade, Luziano, a reforma da Previdência, em todas as suas regras mais rígidas, realmente a pensão por morte foi a que foi mais atingida, porque ela tem uma redução por causa da aposentadoria, que diminuiu
no valor do cálculo da aposentadoria e também vai reduzir na hora de calcular a cota, né, dependendo do número de dependentes. Dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A pergunta é do Carlos Henrique em Trairi, ouvinte da nossa FM 104.1. Quero dar entrada no meu pedido de aposentadoria. Estou com 64 anos de idade, 18 anos de contribuição para o INSS. Completo 65 anos de idade no dia 25 de setembro. Eu posso ganhar tempo e dar entrada agora no pedido de aposentadoria? Não. Ele deve aguardar a idade, completar a idade para dar entrada na aposentadoria. Porque se ele der entrada agora, o benefício, o INSS ele já está com um sistema de robotização, exatamente para evitar essa espera, aumentar essa fila, né? Aumentar a estatística dos benefícios que estão aguardando alguma análise. Então, o próprio INSS, através de um algoritmo, né, que a gente chama de robotização, já vai indeferir logo o benefício dele, porque exatamente ele não tem ainda os requisitos para aposentadoria. Então, ele dá entrada hoje e já indefere amanhã, exatamente para não ficar na fila. E esse indeferimento acontece também, professor Paulo Bacelar, quando, por exemplo, um homem com 65 anos de idade dar entrada, aí no cadastro de contribuição previdenciária aparecem, por exemplo, 14 anos e 5 meses de contribuição, automaticamente o robô rejeita a tramitação desse processo, mesmo que esse segurado tenha mais de 15 anos de contribuição? Sim, se no sistema tiver apenas 14 anos, o sistema vai entender que ele não tem direito à aposentadoria. Porém, existem métodos para a gente informar no sistema que existem documentos que eu devo anexar ao processo para ser analisado pelo servidor. Então, quando eu informo para o sistema que eu tenho documentos que não estão no CNIS, que é no Cadastro Nacional de Informações Sociais, aí o robô não vai indeferir automaticamente. Então, é por isso que tem que ter muito cuidado na hora de dar entrada no benefício, para dar entrada de forma correta, para que o robô não possa indeferir um benefício indevidamente. E nesse caso, para onde vai o segurado? Já entra na justiça ou vai ter que recorrer ao próprio INSS para resgatar o período de contribuição que o garante a aposentadoria? Ele deve procurar entrar com uma revisão administrativa exatamente para forçar que o servidor analise o benefício. Não necessariamente precisa entrar diretamente na justiça. Existem meios de concessão na via administrativa sem necessidade de procurar a justiça para resolver o seu problema. Professor Paulo Bacelar, tem uma dúvida aqui da Maria em General Sampaio, ouvinte da nossa FM Caxitoré. A Maria diz que no dia 26 de abril vai levar o filho para uma perícia. Ela diz que o filho é autista, tem 2 laudos, mas em nenhum desses exames tem o grau, ou seja, o grau do autismo. Entendi assim a descrição da Maria. Isso pode alterar em alguma coisa para conseguir o benefício? Sim, porque a perícia médica ela vai analisar o benefício de acordo com o laudo médico. Né? Então, o laudo vai dizer qual é o grau de deficiência que a pessoa tem. O grau de autismo é importante para determinar o seu impedimento de longo prazo, porque o BPC, ele analisa o impedimento de longo prazo, ou seja, as dificuldades que a pessoa tem por causa daquela doença, aquele problema que ela tem de saúde, de estar na sociedade juntamente com as pessoas que não têm aquela deficiência. Então, é a análise do impedimento de longo prazo, que seria de 2 anos no mínimo, né? Por isso que o BPC, Luciano, no caso de benefício por deficiente, é analisado numa perícia multidisciplinar, ou seja, tem uma perícia médica, através de um médico perito federal, e uma perícia social, ou seja, de uma avaliação social feita por um assistente social. Então, essas 2 perícias é que fazem o reconhecimento desse impedimento de longo prazo. Tem recado para você. Alguma dúvida na área da Previdência Social? Você manda o texto pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever a mensagem, você diga em que cidade se encontra, porque para nós que fazemos o Jornal Alerta Geral é muito importante saber o raio de cobertura que nós estamos chegando com cada edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, começando aí o segundo bloco do programa de hoje.
A gente atende aqui a Carlinda. A pergunta dela é a seguinte, professor Paulo Bacelar. Tenho 52 anos, sou agricultora, fui diagnosticada com 3 hérnias de disco, mais uma fratura antiga na coluna. Eu estou querendo pedir para o INSS o auxílio, mas eu tenho o nome sujo, pois abri uma conta no Banco Bradesco, fiz cartão de crédito, pedi cheques para o meu genro e ele usa o meu nome. Será que tem problema? Isso foi quando eu fui visitar minha família lá em São Paulo. Professor Paulo Bacelar, no caso da nossa ouvinte, a Carlinda. Olha, Marcos, né, não tem influência nenhuma a questão da dívida dela no banco com o recebimento do benefício. Se ela tiver com um problema de saúde, tiver com incapacidade para o trabalho, estiver contribuindo com o INSS, for segurada da Previdência, da entrada no benefício, o INSS irá abrir uma conta para ela receber o benefício independentemente da conta dela que ela tem. Então não vai haver nenhum problema essa dívida que ela tem no próprio banco que ela tem em conta. Agora a pergunta, professor Paulo Bacelar, da Dora em Mulungu. Eu queria saber como fazer para dar entrada em um benefício da minha filha que tem paralisia obstetra no braço esquerdo, pois já dei entrada 4 vezes e veio negada. Só que a última vez que coloquei nas mãos de um advogado, ele não recorreu, mas consegui novo laudo dela, que é definitiva a deficiência. E como eu faço para conseguir dar entrada novamente, professor Paulo Bacelar? Olha, ela deve procurar um médico que dê um laudo médico a ela, definitivo, dizendo que ela está incapacitada, tem impedimento de longo prazo. Segundo ela disse que já tem esse laudo. Pois é, mas se ela já teve benefício negado 4 vezes, é porque o laudo não deve estar sendo claro nessa questão do impedimento de longo prazo. Então, ela precisa comprovar essa deficiência. Outra coisa é a questão da renda familiar também. Então, ela tem que ver se a renda familiar dela é maior do que 1/4 do salário mínimo, que pode ser também que esteja dando errado por causa da renda familiar. Jonas, em Caridade, participa com a gente no nosso programa. Queria saber se eu assinar a carteira, pode cortar o Bolsa Família, porque eu sou incluído no cadastro. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar, se ele assinar a carteira? Olha, se ela assinar a carteira, a renda familiar for alterada, ela pode sim perder o Bolsa Família de acordo com os requisitos. Então ela precisa estar ciente. Agora ela não vai deixar de trabalhar, deixar de assinar a carteira por causa de Bolsa Família. A Bolsa Família é exatamente para manter as despesas da pessoa enquanto ela não se encontra no mercado de trabalho. Então se ela vai trabalhar, ela não vai precisar mais do Bolsa Família. Antônio, em Acopiara. Sou prestador de serviço há mais de 15 anos. Como saber se eu tenho alguma contribuição? O que e onde procurar? Eu trabalho na área da educação. Olha, ele precisa ter a sua senha gov.br, né? E através do Meu INSS, do aplicativo do Meu INSS, ou através do site, localizar o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda a contribuição que a pessoa faz vai ser registrada nesse Cadastro Nacional e ele deve verificar isso para saber se o tempo que ele trabalhou foi retido dele a contribuição, né, previdenciária, e se foi contribuído para o INSS. Francisco, no Crato. Trabalho na área da vigilância privada há 8 anos e tenho 39 anos de idade. Com quantos anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria, se eu continuar nessa área? Professor Paulo Bacelar. Olha, o vigilante, ele tem um enquadramento como atividade especial. Está sendo discutido ainda no STF se o vigilante que não possui arma de fogo tem direito à aposentadoria especial. Porém, isso ainda vai ser julgado pelo STF. Mas, de qualquer forma, o vigilante teria direito, em regra, à aposentadoria especial, só que com 25 anos de contribuição como vigilante e ter 60 anos de idade no mínimo. Então, a pessoa que está na condição especial, de atividade especial, se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade.
Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp 992734353, operadora 85. Tem alguma dúvida na área do direito previdenciário? Entre em contato com a gente, 992734353. Joaquim Nocrato, professor Paulo Bacelar, tenho miocardiopatia grave no coração, tenho marca-passo, eu tenho direito à aposentadoria? Eu trabalhava na prefeitura sobre contrato, mas fui demitido porque acabou o contrato. Contribuí por 12 anos no INSS. Eu tenho 37 anos. Tenho vários laudos médicos confirmando a minha incapacidade. Então, se ele tem laudos médicos constatando a incapacidade, ele é segurado da Previdência, ele deve entrar com benefício de auxílio-doença, que é chamado hoje de benefício por incapacidade temporária. Ele vai entrar pelo meio do INSS, até mesmo sem precisar usar a sua senha e marcar a perícia médica para ele ter direito a esse benefício. Regiane em Viçosa do Ceará participando com a gente. Quero saber se eu posso me aposentar este ano. Sou professora do município e tenho 49 anos de idade. Eu vou completar 50 no dia 31 de dezembro. Eu vou fazer 25 anos de tempo de trabalho, mas tirei atestado 3 meses, pois caí de uma moto quando ia para o trabalho. Será que eu posso me aposentar este ano? Se for aposentadoria por invalidez, né, teria que fazer a perícia médica, mas em caso de aposentadoria, depende muito da lei do regime próprio de previdência. Ela precisa ver quais são os requisitos da lei do regime próprio, porque a gente não tem como saber de todos os regimes próprios, porque cada município tem a sua própria lei da aposentadoria. Então, o professor em determinado município é uma regra, o professor em outro município é outra regra, então ela precisa ter acesso a essa lei do município e poder saber qual é o período que ela pode se aposentar. Mas assim, mais ou menos na média, tempo de trabalho ela já tem, né, professor? No tem caso, o professor, anos, em né? média, em regra, é 25 anos de contribuição com 55 anos de idade para a mulher. Ok, obrigado pela participação, Rejane. Paulo Feitosa, em Várzea Alegre, participa com a gente. Contribuí 14 anos com salário mínimo. Eu estou sem contribuir há mais de 2 anos e tenho 34 anos de idade. Como eu faço para me aposentar com mais de um salário, professor? Primeiro, ele precisa pagar uma alíquota de 20% sobre um valor maior do que o salário mínimo. Ele ainda é novo, né? Então vai se aposentar apenas com 65 anos de idade. Então teria tempo ainda para fazer um pagamento de grande tempo, grande período, num valor maior. O teto da Previdência hoje ele é de R$ 7.500. Então ele teria que pagar 20% sobre esse valor, que dá R$ 1.400, R$ 1.500 por aí, R$ 1.500 em média, para ele poder pagar por mês até atingir um tempo bom para poder ele se aposentar. Tudo isso é feito através de um cálculo de previsão de aposentadoria, que a gente chama de planejamento previdenciário. Então era bom ele fazer um planejamento previdenciário com um especialista para ter certeza de quanto ele vai pagar daqui para frente para ter um valor de aposentadoria quando ele completar os 65 anos de idade. Socorro Brito, em Juazeiro do Norte. Sou aposentada por invalidez como funcionária pública, professora, mas paguei 12 anos o INSS. Como posso proceder para conseguir a minha aposentadoria pelo INSS? Eu tenho 65 anos. Pois é, ela tem que completar os 15 anos de contribuição no INSS. Então tem que ter 62 anos de idade, ela já tem mais. Então ela precisa continuar contribuindo para completar os 15 anos e pedir aposentadoria. Sandra, em Ocara, gostaria de saber o seguinte: trabalhei 2 anos e 9 meses de carteira assinada como doméstica. Fui demitida, recebi 3 parcelas do seguro-desemprego. O que eu queria saber é se eu ainda vou continuar segurada pelo INSS e quanto tempo eu posso ficar sem contribuir e sem perder o direito de assegurada, porque no momento eu estou desempregada e não estou podendo contribuir com o INSS. O empregado, quando ele é demitido, você tem que ver o último mês, né, antes da demissão, um mês da demissão, né, e contar 12 meses para frente a partir daquele mês. Recebendo seguro-desemprego, ela aumenta para 24 meses da data da demissão. Então, ela mantém a qualidade dela de segurada da Previdência por 24 meses depois da demissão, né, da data do mês da demissão. Exatamente porque ela recebeu o seguro-desemprego. Então ela mantém aí por 2 anos o período de graça, que a gente chama, né, que é o tempo que ela mantém a qualidade segurada.
Mas aí, independente do número de parcelas, professor, recebeu o seguro-desemprego, pode ser 3 ou 5 Não importa, parcelas. ela recebeu o seguro-desemprego, ela fica segurada por mantém 2 anos. a qualidade segurada. Daciano em Icó, eu tenho doença de ansiedade genérica e na perícia médica do INSS, no laboratório do INSS, deu indeferido. O que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? Se a perícia médica foi indeferida, não vale a pena recorrer administrativamente. Aí, nesse caso, vale a pena você procurar um advogado para entrar com um processo judicial. Adriana, no Crato, contribuí 25 anos no INSS. Hoje sou agricultora e eu faço a contribuição pelo sindicato. Eu tenho 50 anos e estou com problema de saúde. Eu posso dar entrada no auxílio ou aposentadoria? Pode dar entrada com auxílio doença, se tiver um laudo médico atestando a sua incapacidade. Se ele tiver uma incapacidade permanente, aí teria que ter poderia dar entrada na aposentadoria por invalidez. Porém, o fato dela estar contribuindo com o sindicato não prova que ela é agricultora. Então, ela precisa ter provas da atividade rural para ter direito a esse benefício. Professor Paulo Bacelar, o Glaucio de Fortaleza, ele mandou a seguinte mensagem para a gente. Tenho 20 anos de contribuição, tenho 42 anos e estou na ativa. Eu posso pagar no carnê para ter uma aposentadoria melhor no futuro, sendo que eu estou na ativa na área elétrica. Pode, professor Paulo Bacelar? Pelo que eu entendi, ele é registrado, tem o registro na carteira, mas ele quer pagar por fora também, para ter uma aposentadoria melhor. Olha, o benefício dele será feito com base na média de contribuições desde julho de 94. Se ele tem uma outra atividade, ele é obrigado a contribuir por fora. Ele pode pagar com carnê ou através de uma guia que ele pode tirar no site da Previdência. Porém, para isso, ele precisa comprovar uma atividade fora do trabalho que ele tem. Então, ele teria que contribuir como autônomo e ter a sua carteira registrado. E aí os salários serão somados quando ele se aposentar. Mas se ele quiser apenas fazer um complemento para poder... Para ele complementar, ele precisa ter uma atividade fora do trabalho, porque só pode contribuir quem é obrigado a contribuir, ou seja, quem trabalha, quem exerce uma atividade remunerada. Se ele não exerce nenhuma outra atividade remunerada e ele contribuir, pode ser que um dia o INSS solicite comprovação desse trabalho e ele pode perder essas contribuições que ele fez. Ok, Glaucio, obrigado pela sua participação. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Zulene, em Guaraciaba do Norte. Meu esposo tem 24 anos de contribuição, mas já tem mais de 6 anos que não contribui. E ele está com 66 anos de idade. Eu queria saber se ele precisa pagar mais. Não, ele já tem implementado as condições para aposentadoria, ou seja, já tem 65 anos de idade, mais de 15 anos de contribuição. Ele já pode pedir aposentadoria. Ele tem 62, professor. Ah, é? 62 anos. anos. 66. Mas ele pode, se ele não quiser, ele pode aguardar os 65 para se aposentar. Ele teria que ter 65 anos de contribuição, então, para ele poder pedir aposentadoria. Porém, ele pode continuar contribuindo, pelo menos a cada 6 meses, pagando como segurado facultativo, para não deixar de ser segurado da Previdência até completar os 65 anos de idade. Abraço para você, para o seu esposo Zulene, em Guaraciaba do Norte. O José Newton está em Umirim. Sou funcionário público, completei 30 anos de contribuição. Minha função é motorista da saúde. Eu tenho 57 anos. Aposentadoria para o José Newton, professor Paulo Bacelar. Tem 57 de idade. 57 de idade e 30 anos de contribuição. Pois é, então ele não tem ainda os 35 anos de contribuição para ver se tinha direito a alguma regra de transição. Então, porém, ele vai ter que ter os 65 anos de idade para poder se aposentar. Manuel, em Novo Oriente. Olá, Manuel, seja bem-vindo. Quanto tempo faz a conversão de auxílio de doença para aposentadoria por invalidez? Não tem tempo para fazer essa conversão. Pode ser com 1 mês, pode ser com 1 ano. Depende do estado da pessoa. Se ela está incapacitada permanentemente para o trabalho, o médico pode transformar esse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez a qualquer momento. Basta que ele comprove que está incapacitado permanentemente, que não tem como recuperar. Célia Fernandes, em Acopiara. Olá, Célia. Eu gostaria de saber, porque eu já sou associada do sindicato há 10 anos, mas eu parei de pagar. Aí eu fui saber como faço, pois eu já tenho 41. Eles me falaram para pagar R$300 e continuar de agora em diante para não perder a fixa. Seria bom continuar desde 2012. Eu posso me associar de agora com 41 anos?
só porque tenho 41 anos. Me fala qual seria o melhor para mim, pois eu sou agricultor, eu pago também a associação desde 2008. Eu já recebi auxílio maternidade da minha filha, que hoje tem 14 anos. O que eu faço agora? A pergunta da nossa ouvinte, a Célia Fernandes, em Acopiara. Olha, ela precisa manter as suas provas rurais até completar os 55 anos de idade. Ela não precisa ser sindicalizada, não precisa ser associada, basta que ela tenha comprovação de que exerce atividade rural, como compra de alimentos, né? Como compra de equipamentos para agricultura, para exercer atividade rural, compra de sementes e até mesmo ser associada, mas não é uma obrigação. Ela pode continuar trabalhando, exercendo atividade rural, mantendo as suas provas rurais, e quando chegar aos 55 anos de idade, ela vai ter direito à aposentadoria. Leandro, em Chorozinho, meu pai tem 58 anos de idade e recebe meio salário por auxílio acidente e tem 10 anos de colônia de pescador. Com 60 anos, a aposentadoria entra automaticamente, ele é operado da coluna. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não, ele precisa pedir, não entra automaticamente, né? Se ele está de auxílio, ele está de auxílio acidente. Ele precisa pedir aposentadoria rural. O auxílio acidente somente é um benefício indenizatório, então não vale como tempo de contribuição, não vale como carência. Ele precisa estar trabalhando ainda como agricultor, para quando chegar aos 60 anos de idade, ele pedir aposentadoria e provar que ele continua trabalhando como agricultor, mesmo recebendo esse benefício. Acho que o Leandro, no caso do pai dele, como ele está de auxílio acidente, ele acho que pensava que podia já reverter automaticamente. Né? Por exemplo, se ele está recebendo auxílio acidente, mas não está trabalhando mais, ele não vai ter direito à aposentadoria, porque ele precisa comprovar que continua exercendo atividade rural até os 60 anos de idade. Maria, em Santa Quitéria, participa com a gente. Tenho 15 anos de carteira assinada, só que agora não estou mais trabalhando. Eu ainda preciso contribuir? Qual a idade dela? Ela não colocou a idade aqui, professor Paulo Bacelar. Ela precisa ter 62 anos de idade para se aposentar com esses 15 anos que ela já tem. Se ela não tem ainda 62 anos de idade, se ela for aguardar a idade, ela pode se aposentar quando completar a idade, mas ela deixa de ser segurada. Então era bom que ela continuasse contribuindo, pelo menos uma contribuição por cada 6 meses, como facultativa, para poder manter a qualidade dela segurada até completar os 62 anos de idade. Participe com a gente. Tem alguma dúvida na área do direito previdenciário? Estamos aqui para atender você e a resposta exata, precisa, com o professor Paulo Bacelar. Participe com a gente. Operadora 85, WhatsApp 992734353. Lucimar, em Guaraciaba do Norte. Meu esposo completou a idade de se aposentar, tem mais de 16 anos de contribuição como microempresário. Só que o meu contador não colocou o nome da mãe e o CPF dele nos papéis. Só que ele já deu entrada na aposentadoria. Se for negado por este problema, o que devemos fazer? Qual foi o problema? O contador não colocou, ele já tem o tempo de contribuição, 16 anos de contribuição, e o contador não colocou o nome da mãe e também o CPF. Não fez a GFIP, aí tem que ver se ela tem que olhar o Cadastro Nacional de Informações dela. Se ela não tiver as contribuições lá no CNIS, o contador vai ter que fazer novas declarações para ter o nome dela como... para ter as contribuições já migradas para o sistema. Então ela tem que analisar o CNIS para saber quanto tempo ela já tem lá de contribuição para ver se ela vai ter direito à aposentadoria ou não. Precisa analisar isso, porque senão o contador vai ter que reformular esse pedido. Obrigado, Lucimar, em Guaraciaba do Norte, participando com a gente. A Maria Solange, professor Paulo Bacelar, ela está em Canindé. A pergunta dela: sou funcionária pública e tenho 30 anos de contribuição. Trabalhei como contratada de 93 a 98 e passei a ser concursada em 99. Eu tenho 53 anos. Qual seria a possibilidade da minha aposentadoria? 53 anos e 30 de contribuição. A gente precisava analisar, porque precisa calcular, ver quanto tempo tem no Cadastro Nacional de Informações, qual o salário que ela já recebeu por esse período, qual a idade dela e verificar também a lei do município de Guaraciaba do Norte para saber qual é o tempo que ela precisa para se aposentar.
Rebeca, no Rio de Janeiro, participando com a gente. Obrigado, Rebeca. Trabalhei de camarista, ou seja, em câmara fria. Eu estou com hérnia de disco comprovada, artrose, tenho laudos comprovando. Eu fiz perícia médica no último dia 20 do mês de março e foi negado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho 43 anos. Olha, nesse caso, precisa ter uma análise ou do advogado particular ou da Defensoria Pública da União, porque quando um benefício de auxílio-doença é negado no INSS, através da perícia médica, o melhor caminho é a justiça, é procurar a justiça. E ela pode procurar através do advogado ou da Defensoria Pública aí onde ela mora. O pedido de auxílio-doença, ele é muito baseado no laudo médico, no laudo que a pessoa apresenta, nos atestados, porque a perícia médica vai se basear nesses laudos. Então, antes de entrar com benefício, é importante já ter em mãos um laudo que ateste aquela incapacidade que a pessoa tem. Caso o INSS negue esse benefício, aí o melhor caminho seria a justiça. O Sérgio participa com a gente, ele está em Marco, professor Paulo Bacelar. Tenho 34 anos, sou vendedor autônomo. Qual caminho devo seguir para uma futura aposentadoria? Eu nunca assinei a carteira de trabalho. O autônomo, ele tem uma liberdade, entre aspas, para contribuir. Porque você deve contribuir com um valor declarado, né? Pelo menos aquele que você recebe por mês, podendo contribuir até o teto da Previdência. Então, para você ter ainda, é muito jovem ainda, então para ter direito a uma aposentadoria melhor, ainda tem muito tempo para contribuir num valor alto, para que a sua média seja alta e você se aposentar com o valor máximo possível. Sabendo que a sua aposentadoria só vai se dar quando você fizer 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, uma questão aqui. O autônomo, se ele trabalha, por exemplo, por produção, aí um mês vem uma produção boa, ele tem uma grana boa. O outro mês a produção baixou um pouquinho, a grana dele é menor. Ele pode ter essa variação na contribuição ou não? Ele pode contribuir no teto da Previdência num mês e no outro contribuir sobre o salário mínimo. Ele é livre. O autônomo, que é chamado de contribuinte individual, ele contribui com aquilo que ele recebe. Uhum. Ele recebe um valor e ele vai pagar o percentual daquele valor, que seria de 20%. Caso ele opte por aposentar apenas com o salário mínimo, aí ele tem a opção de contribuir com 11% do salário mínimo para ter direito apenas à aposentadoria do salário mínimo. Mas aquele autônomo que recebe mais do que um salário mínimo, ele contribui com 20% sobre aquela remuneração e ele vai ter uma média maior para quando for pedir aposentadoria, se aposentar com valor maior do que o salário mínimo. Quanto mais tempo você pagar e quanto maior o valor da contribuição, maior você vai ter uma aposentadoria no futuro. Então, para isso, precisa ter um planejamento previdenciário, calcular quanto seria a sua aposentadoria quando você fizer os 65 anos de idade, de quanto tempo você ainda precisa contribuir e o valor máximo que você pode contribuir para ter um direito a uma aposentadoria maior possível. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Joab em Russas. Tem uma causa na justiça, está com 9 anos. Agora a minha advogada me falou que o processo está em conclusão e porque está perto de eu receber. Será que está perto, professor Paulo Bacelar? Olha, exatamente. Quando está concluso, é porque está perto de sair a sentença. Ainda não é do recebimento. Porque após a sentença, o INSS pode recorrer, o INSS pode demorar de implantar o benefício, mas está mais perto do que nunca, né? Tudo depende da sentença do juiz. Então, vamos aguardar que o benefício dela irá sair com certeza. Márcia, em Granja, gostaria de saber, para ter o resultado de uma perícia, demora muito? Essa já é a segunda perícia, pois a primeira constatou que eu podia trabalhar, pois já fazem 2 anos que eu fiz o pedido do auxílio-doença. Eu tive trombose pós-parto na perna esquerda. O resultado é de um segundo juiz. Será que eu fazendo um BPC LOAS eu recebo mais rapidamente? Se ela der entrada no BPC? Professor? Olha, vai depender do direito que ela tem, né? Tem que ver a renda familiar, tem que olhar qual é o melhor benefício para ela. Tem que fazer uma análise completa. Se ela teve uma perícia e está aguardando a perícia, é melhor ela aguardar essa perícia, porque se ela entrar com BPC pode bagunçar aí a história. Então, se ela fez a perícia médica, se ela tem atestados médicos, se ela tem problemas, é melhor ela aguardar a perícia médica.
Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, o 992734353, operadora 85. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. A Rebeca, em Juazeiro, ela enviou a seguinte pergunta pra gente. A minha irmã pagou o INSS em duplicidade. Tem como ela reaver o dinheiro que foi pago no carnê, professor Paulo Bacelar? Tem como pedir. Você tem que fazer o pedido na Receita Federal. É um pedido meio difícil, é complicado, é meio complexo. Então, você deve procurar a Receita Federal e pedir a restituição daquele valor que ela pagou a mais. Isa, em Quixadá. Sou funcionária pública em uma escola municipal desde 2012. Atualmente eu tenho 54 anos. Com quantos anos eu posso me aposentar? Eu tenho 2 anos e 8 meses de carteira assinada antes de 2012. Olha, a professora ela tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição e ter 57 anos de idade para pedir aposentadoria. Então, ela vai ter que completar os 25 e os 57 anos de idade para ela ter direito à aposentadoria dela. Ela pode somar o tempo dela de carteira assinada no município, mas tem que ser de professor para poder ela se aposentar com 57 anos. Senão, ela vai ter que se aposentar com 62 anos de idade. A Jaqueline, em Pentecoste, participa com a gente. Tenho 19 anos. Mesmo com pente fino, eu tenho direito ao Bolsa Família. E eu tenho irmão recebendo LOAS. Como é que eu faço, professor Paulo Bacelar? A Jaqueline, em Pentecoste. Olha, o recebimento do BPC não impede o recebimento do Bolsa Família, mantendo-se as condições de renda da família para recebimento do BPC, do Bolsa Família. Então, ela precisa procurar o CRAS para fazer o seu cadastro, né, atualizar o seu cadastro e continuar recebendo o Bolsa Família. Antônia, em Acopiara. Meu marido tem um auxílio acidente há quase 20 anos, meio salário, ele tem 57 anos, é agricultor. Com quantos anos ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ele tem que ter 60 anos de idade e ter 15 anos de atividade rural, trabalhando até completar os 60 anos de idade. Se ele tem um auxílio acidente e parou de trabalhar, ele não vai ter direito à aposentadoria. A Carme, em Itapipoca. Meu pai tem 60 anos e 25 anos de contribuição. Como o Gari, ele tem direito à aposentadoria especial? Olha, pode considerar sim como especial, mesmo que alguns municípios não reconheçam isso como especial. Então teria que entrar na justiça, mas os requisitos ele já implementou. A Rosimeire, em Madalena, faz a seguinte pergunta. A minha mãe recebe o auxílio doença e tem uma perícia marcada para julho, só que ela já completou a idade da aposentadoria rural e o auxílio dela é até julho, professor Paulo Bacelar. Como devemos proceder agora? O que ela faz? Ela deve voltar a trabalhar como agricultora após a cessação do auxílio-doença, porque o INSS não considera esse período de auxílio-doença como carência, se ela não voltar a ter comprovação de que retornou à atividade rural antes de pedir o benefício. Roberto, em Várzea Alegre, eu vou precisar tirar um rim e eu tenho direito ao auxílio-doença? Sim, pelo tempo que ela ficar afastada ou impedida de trabalhar, incapacitada de trabalhar, ela tem direito ao auxílio-doença, mas precisa ter um laudo médico atestando essa incapacidade e por quanto tempo ela deve ficar afastada. O Carlos, em Canindé, participa com a gente. Eu sou agricultor e queria tirar uma dúvida. Eu tenho a perna dura de um acidente, mas eu só recebo meio salário de auxílio acidente. Será que eu posso recorrer para poder complementar e chegar a um salário, professor Paulo Bacelar? Ou eu posso trabalhar de carteira assinada? Eu tenho 31 anos. Não, ele pode trabalhar, tranquilo, pode trabalhar, pode contribuir para a Previdência. O auxílio acidente não impede a pessoa de trabalhar. Ela não pode mudar para um salário mínimo, porque o auxílio acidente é metade do valor de uma aposentadoria no momento que ele teve esse acidente, que teve uma incapacidade parcial, ou seja, uma sequela onde ele teve uma redução laboral, uma redução da sua capacidade laboral. Então ele deve continuar trabalhando e ter a aposentadoria quando completar as condições para a aposentadoria. Lúcia, em Icó. Minha mãe é merendeira, ela tem 22 anos de carteira assinada e ela é concursada. Ela pode se aposentar com quantos anos?
Olha, a servidora pública, em geral, se aposenta com 60 anos de idade. Porém, ela precisa analisar com a regra do município dela, porque cada município tem a sua regra de aposentadoria. Mas, em geral, seria 15 anos e 60 anos de idade. Raimundo Nonato, em Fortaleza. Eu vou completar 65 anos em novembro. Tenho 22 anos de contribuição com uma margem de mais de 2 salários. No momento, eu presto serviço em uma entidade e fui orientado a abrir um MEI. Eu posso continuar pagando o mesmo valor de salários, professor Paulo Bacelar? Olha, veja bem, o MEI ele é obrigado a contribuir com 5% do salário mínimo. Então, se ele fizer o MEI e ele não contribuir com o valor que ele já estava contribuindo, pode ser que a média dele seja reduzida, porque quando ele for se aposentar, vai entrar esses salários mínimos como MEI. Então, é melhor ele fazer um estudo antes para poder, antes de fazer qualquer contribuição, para poder saber quanto ele vai se aposentar caso ele venha contribuir como MEI. Mas até mesmo porque ele tem aqui os critérios aqui para aposentadoria, né, professor? 65 anos, ele vai fazer em novembro, né? E 22 anos de contribuição. Então, em novembro, se ele quiser, já pode... E ele vai pedir aposentadoria, mas se ele já estava contribuindo um valor maior e for reduzir agora, pode ser que essa média dele seja reduzida também. Francisco, em Itapiúna. Olá, Francisco. Minha mãe tem mais de 70 anos e ela recebe uma pensão. Ela tem direito à aposentadoria? A aposentadoria somente tem direito quem contribui. Se ela tiver contribuído por 15 anos, ela terá direito à aposentadoria. Porém, se ele está pensando na aposentadoria como um BPC, o BPC não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial ao idoso que não pode acumular com pensão por morte. Então, no caso do BPC, ela não tem direito. Tem direito à aposentadoria se ela tiver contribuído por 15 anos. O André, em Aracati, participa com a gente. A pergunta dele é a seguinte: a minha mãe é efetiva no Ministério da Saúde Federal. Tem tempo e idade para aposentadoria. Tem 73 anos. Quando ela completar 75, eu gostaria de uma explicação. A aposentadoria compulsória, nós precisamos pedir a aposentadoria ou não? Ela é funcionária pública? Ela é funcionária do Ministério da Saúde Federal. Não, ela não precisa pedir. O próprio órgão já vai avisar ela que a partir dos 75 anos, quando ela for trabalhar, ela já não pode mais trabalhar, porque o próprio órgão já vai dar a aposentadoria dela. A compulsória ela é obrigada a se afastar quando completar os 75 anos. José Rodrigues, em Guaraciaba do Norte. Abraço aí a todos de Guaraciaba do Norte. Pessoal participando bastante com a gente no programa de hoje. O José Rodrigues faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 62 anos e 24 anos e 6 meses de contribuição. Já fazem 5 anos que eu não contribuo, mas será que eu ainda preciso contribuir? Olha, isso é o planejamento previdenciário. Em regra, ele não precisa mais contribuir, mas ele precisa ter 65 anos de idade para se aposentar. Então, ele precisaria ver se esses 3 anos que faltam, se ele contribuísse um valor maior, se aumentaria a aposentadoria dele. Então, era bom ele contratar alguém para fazer um cálculo para ele saber se tem direito, se ele poderia pagar mais para poder se aposentar com um valor maior quando ele completar os 65 anos. Ou pelo menos nesses 3 anos que faltam para a aposentadoria, fazer aquela contribuição anual para ficar manter segurado, a qualidade né? segurada. Ok. Abraço para você, obrigado, José Rodrigues. A Maria, em Tianguá, participa com a gente também. Minha mãe tem uma dúvida. Já faz mais de um ano que ela é aposentada e continua recebendo o Bolsa Família. Tem algum problema se ela continuar recebendo, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ir ao CRAS para saber se ela é devido a ela o pagamento, porque senão ela pode ser obrigada a devolver esse dinheiro. Rosilene, no Crato, eu tenho um filho com 7 anos e ele é autista. Há 3 anos e 3 meses que eu dei entrada. Professor Paulo Bacelar. Eita, 3 anos e 3 meses. E não teve resultado nenhum ainda? Faz tempo, né, É possível professor? que já tenha tido resultado. Ela esteja em recurso ou entrou na justiça, né? Porque 3 anos já é um tempo bastante grande para uma análise do benefício. Mas é possível. Se tiver esses 3 anos, ela pode procurar um advogado, a Defensoria Pública, para entrar com mandado de segurança, obrigando o INSS a analisar o benefício dela.
Genilson, em Santa Quitéria, tenho 33 anos e 10 anos de contribuição. Não estou mais trabalhando de carteira assinada. Qual seria o caminho mais em conta para continuar pagando o INSS e não perder a qualidade de segurado? E se a carteira for assinada após 3 ou 4 anos, esse tempo volta a contar ou perco a qualidade? Não, se ela tiver Ele, perdida... no caso, o Genilson. Olha, se ele parou de contribuir e deixou de ser segurado da Previdência, no momento que ele voltar a contribuir como segurado facultativo ou contribuinte individual e fizer 6 contribuições, uma por mês daqui para frente, ele retoma aquelas contribuições que ele tinha perdido quando deixou de contribuir. Então as contribuições não vão ser perdidas. Então o melhor que ele pode fazer agora é contribuir como autônomo, como contribuinte individual, ou como facultativo através do site do INSS. Ele pode tirar a guia de pagamento da Previdência todo mês ou comprar aquele carnezinho laranja e fazer as contribuições mês a mês. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Você que enviou mensagens para a nossa produção no nosso WhatsApp, o 992734353, especial Caminhos da Aposentadoria, de volta no próximo sábado, tá bom? Atendendo você durante a semana, você pode enviar também a sua pergunta para a nossa produção. Estaremos aqui no próximo sábado. Professor Paulo Bacelar, muito obrigado, professor. Boa Páscoa, professor. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E boa Páscoa, que todo mundo comemore aí a nossa paixão de Cristo, né? Que seja um resto de ano aí bastante promissor para todos nós. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus quiser. A você, amigo ouvinte, internauta, muito obrigado, viu? Boa Páscoa a todos e até sábado que vem. Tchau, pessoal!